A constelação familiar não se deve fazer mais do que 3 na vida da pessoa. E aí eu obtive muitas perguntas do porquê que não se deve fazer tantas constelações familiares. E a explicação é uma só. Quando a gente faz uma constelação familiar, a gente vai encontrar a raiz do problema que está em nosso sistema. Então, mesmo que a gente faça constelações para temas diferentes, geralmente o problema está naquele mesmo ponto dentro do sistema de cada pessoa. Então, não tem necessidade da pessoa fazer várias constelações para chegar na mesma solução, entende? Então, é como se fosse a pessoa vai fazer uma constelação, por exemplo, para o financeiro, uma constelação para relacionamento, uma constelação para relacionamento pai-filho. E aí, a raiz do problema vai estar em um ponto dentro do sistema familiar dela, que possivelmente será o mesmo para essas 3 situações, por exemplo. Então, não tem necessidade de se fazer muitas constelações. O que precisa é a pessoa que está sendo constelada querer olhar para aquele problema, para aquele ponto dentro do sistema dela e querer resolver aquilo. Então, essa é a diferença. Se a pessoa faz uma constelação familiar, entende que o ponto é aquele e se preocupa, se compromete a resolver aquele problema, aquela situação, aquele conflito, a vida dela deslancha em todos os aspectos. Entende? Porque aquele ponto central dentro do sistema dela é que está prendendo-a de evoluir nos outros aspectos também. Então, por isso, a não necessidade de se fazer várias constelações. Embora hoje em dia isso está muito comum, as pessoas estão fazendo constelações uma atrás da outra, mas por quê? Porque elas não estão comprometidas a resolver os seus conflitos internos, a resolver os seus problemas. Então elas procuram fora aquilo que está dentro. Então por isso que a gente fala que a constelação é necessária 1, 2, estourando 3 na vida da pessoa, tá? Aí muitas pessoas vão falar, mas a minha amiga, meu parente fez o curso, a formação de constelação familiar e foi constelada 10 vezes, 15 vezes. Sim, eu também fui. No meu processo de formação de constelação familiar, eu fiz mais de 10 constelações, eu fui constelada mais de 10 vezes, mas justamente para validar esse conceito de que todos as raízes dos problemas, seja em qualquer aspecto da minha vida, cairia sempre no mesmo motivo, na mesma raiz. E realmente caiu. Então eu fiz questão financeira, eu fiz questão profissional, eu fiz questão familiar e todas a raiz do problema foi a mesma. Então a gente realmente faz muito, mas porque a gente está em formação, então a gente precisa treinar e precisa validar esse conceito, validar essa teoria de que não adianta, não há necessidade de se fazer mais do que uma constelação durante a vida inteira. E de fato eu também confirmei isso no meu próprio campo, né? Então todas as minhas constelações, a raiz central foi a mesma e por isso também, por toda a teoria que eu estudei, por toda a minha formação, que foi uma das melhores do Brasil, eu afirmo para você que não há necessidade de se fazer mais do que 3 constelações na vida, tá? Mais do que uma, né? Mas aí a gente dá um chorinho, vai na segunda e chega na terceira, mas é mais do que o suficiente.
tá bom? Um beijo e até mais.